Vai. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu tô acostumado em palestra à noite, né? Sempre a gente fala boa noite, mas aqui é boa tarde. E deu 18 horas ali, então é boa tarde. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do centro espírita Unicef, ela em Petões. O Júlio, ele trabalha lá no Unicef. Temos aqui o pessoal de Petões. Nós temos um intercâmbio muito bom, muito salutar. Estamos sempre lá e eles agora estão sempre aqui com a gente. Desde sempre vocês vão ver um palestrante lá do Ministério, que é muito mais. Vão ter a presença de vocês aqui. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, palestrante da Manchoucone, e que Jesus o esteja. Vamos à nossa prece. Mestre de bondade, de amor, fraternidade, que envolve os nossos corações na tua luz bendita, no teu amor, fecante e simples. Graças nós te damos, Senhor, por podermos fazer parte desse banquete de luz, desse momento de fraternidade e intercâmbio, onde o tema da noite é som chamativo para um momento de reflexão, para um momento de união, para que possamos fortalecer laços entre nós. Graças te damos, Mestre, pela oportunidade de exercitarmos o amar-nos uns aos outros, pois segundo a sua própria vocação, é nisso que sereis conhecidos como os meus discípulos, o amor de se amar. Que nós possamos nos exercitar nesse amor fraterno e nesse trabalho, Jesus. Abençoa o Júlio para esse da tarde, que a tua inspiração possa ser sobre ele, e que a mensagem que ele nos trouxe possa nos fazer refletir. Que assim seja. Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos para essa nossa tarde de reflexão. Como bem, Tá. Obrigada. como o Luiz falou, né, ele apresentou aí a nossa casa lá de Terdões, a Centro Espírita Amor e Fé, a minha foto. Já a casa funciona há quantos anos, Regina? Mais de 80 anos. 92. 92 anos, né? Isso, 92 anos. Uma casa simples, com toda a simplicidade, própria do cristianismo dos primeiros dias. Uma casa muito acolhedora, muito aconchegante, viu, gente? Vocês estão todos convidados para poder participar lá com a gente. Essa reunião que são também às quintas-feiras, das 19h30, né, até as 8 horas, depois das 8 horas até 8h30 mais ou menos, né, a sessão de paz. Vocês estão todos convidados. Eu tenho também os dias de estudo, as segundas e terças-feiras, no mesmo horário, 19h30. Está pertinho aqui em Perdões, meia horinha, lá, que você bem recebido, tem certeza que vocês vão gostar. Como o Luiz falou, né, a gente está tendo esse intercâmbio aqui, ele já há muito tempo, vai lá, deve ter os irmãos aqui de lá, você poder fazer a palestra para nós lá pelo menos uma ou duas vezes por mês, e é muito bom. Eu fico satisfeito, fiquei muito feliz com o convite de estar aqui hoje, e sendo feliz e honrado com a oportunidade, tá? O tema que veio para nós está ali, ó, da reflexão de hoje. Paternidade, missão de amor e responsabilidade espiritual. Gostei muito desse tema porque se tem algo que me deixa muito feliz, muito motivado, é essa missão de ser pai. Sou pai de quatro filhos, né? 3 rapazes e uma moça, e é muito bom, muito gratificante. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Refletir um pouco sobre esse tema desenvolvido. Então, assim, essa palestra
ela não vai ser assim, mais uma palestra somente assim, sobre pais e filhos, não. Eu quero fazer uma reflexão a respeito da maneira como em Deus educa seus filhos e sobre a missão que Deus confiou aos pais terrenos. A doutrina espírita, ela amplia a nossa compreensão sobre a família. Ela mostra que a família é muito mais do que o simples vínculo biológico. Trata-se de um verdadeiro projeto espiritual. Então, fica a pergunta: o que significa verdadeiramente ser pai? A quem foi dado, muito será exigido. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Toda vez que eu penso em paternidade, eu vejo dessa lição, está no Evangelho. Deus confia aquele tempo mais precioso aos pais. Eu estou falando aqui hoje de pai, não traz a proximidade no dia dos pais, mas tudo que eu falo aqui hoje, claro que se aplica também às mães, à maternidade, que hoje em dia os papéis, os dois são muito próximos, né? Se intercalam o tempo todo. Então, o que significa ser pai? Seria apenas contribuir com o material genético para gerar um corpo? Seria somente sustentar financeiramente? É proteger? É educar? Tudo isso é muito importante. Mas a doutrina espírita nos mostra que existe uma dimensão muito maior por trás disso. Tudo se realiza de uma forma maravilhosa nessa obra de Buda, né? Nós devemos sempre estar prontos para colaborar e para aprender. Isso é um ponto de partida para essa reflexão. Agora, sempre gosto de buscar essa questão 13 no Livro dos Espíritos, né? Onde é tratado os atributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. Se é assim, a justiça de Deus, ela é sempre boa, e a bondade de Deus é sempre justa. Essa afirmação, ela parece simples, mas ela muda completamente a nossa maneira de enxergar a família. Se Deus é soberanamente justo e bom, então nenhum filho chega por acaso e nenhum pai recebe o filho por acidente. Nenhuma família é fruto de um caso fortuito. Existe sempre por trás de uma família um propósito educativo. A missão confiada aos pais, vamos trabalhar esses 3 pontos, né? Amar, educar, conduzir para Deus. A missão dos pais não é apenas preparar um filho para a terra, mas também para a eternidade. A nossa sociedade, irmãos e irmãs, ela costuma medir um bom pai pelo patrimônio que ele deixa. A doutrina espírita mede um bom pai pelo patrimônio moral que ele ajuda o filho a construir. Os bens materiais, eles permanecem na terra. Enquanto as virtudes, elas acompanham o espírito para sempre. Então, compete aos pais sempre orientar o filho para o bem, ensinar e reforçar valores como a bondade, a caridade, orientar sobre a vida espiritual, principalmente sobre as leis divinas. Como que as leis divinas operam em nossas vidas. É muito importante para nós, como pais espíritas, esclarecer para o filho acerca da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da solidariedade que existe entre essas existências.
explicar para o filho sobre o princípio que rege esse princípio de causa e efeito, deixando claro para o filho que o modo como nós vivemos hoje, ele vai repercutir na nossa vida amanhã, seja nessa existência ou seja no outro. A responsabilidade dos próprios atos, responsabilidade das decisões que tomamos. Isso é um papel muito importante que nós, pais, temos junto aos nossos filhos. E como que a gente educa, né? Tá aí, ó. A maior ferramenta de educação. Não adianta só falar. As palavras se convencem, mas o exemplo transforma. Os filhos, e a gente observa muito isso, eles observam muito mais do que escutam. Não adianta a gente falar, orientar no sentido, com palavras, se nosso comportamento vai para outro diametralmente oposto. Não adianta nada. Os filhos, eles aprendem muito antes de compreender. Eles aprendem como? Observando. Observando como a gente trata os nossos filhos, como nós reagimos às dificuldades que aparecem nas nossas vidas. Observe como nós conversamos com as pessoas, como nós nos relacionamos com Deus, como nós, e se nós praticamos caridade. Então, irmãos, a verdadeira educação, ela acontece no dia a dia, é no cotidiano. E nesse processo de educação, o exemplo ele é o instrumento mais poderoso de formação moral e espiritual dos nossos filhos. Os filhos, já ouvimos, são verdadeiros médios dos pais. A conexão é muito forte, a sintonia é muito forte. Então, nem sempre é só o exemplo de que você se dá com um comportamento, mas o próprio pensamento que a gente alimenta dentro dos nossos lares, os sentimentos que a gente cultiva, tudo isso é objeto que está no tempo inteiro dos nossos filhos. A gente observa, a gente para para observar, a gente vê. O dia que a gente está mais agitado, que a gente está mais preocupado, o ambiente doméstico muda. Os filhos ficam mais agitados também. Então a responsabilidade nossa como pais é muito grande também nesse sentido, que nós vamos ver aqui, que dentro do lar, nós temos espíritos em diferentes graus evolutivos. E a nossa responsabilidade se torna vingativa. Uma pergunta que atravessa gerações. Onde foi que eu errei? Muitos pais fazem essa pergunta com profunda tristeza. Tirei no slide o filho, né, se envolvendo com ações criminosas, está até fazer mal, outro está trabalhando. Então é muito comum isso, né? A gente vê isso na própria família, né? Você vê dentro da própria família, filhos submetidos à mesma educação, ao mesmo carinho, ao mesmo cuidado, à mesma atenção, com comportamentos totalmente diferentes. Filhos que sempre mostram afinidade com os pais, que comungam os mesmos objetivos, e ao mesmo tempo filhos que é fantástico, né? Por mais que o pai oriente, a mãe oriente, dê bons exemplos, ele insiste em fazer diferente, ele insiste em fazer errado. A gente percebe muitas famílias com essa indagação. E nesse particular, a doutrina espírita nos ensina a compreender o que é que acontece, né? Ela é consoladora nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Talvez essa seja uma das perguntas mais dolorosas que um pai ou uma mãe possa fazer. Eu ensinei os mesmos valores, ofereci o mesmo amor, procurei dar o mesmo exemplo. Então, por que meus filhos são tão diferentes? Eu tive isso com muita frequência, pessoal, com essa luta, com essa indagação, né? A doutrina espírita ela oferece uma resposta consoladora para nós, sem retirar dos pais a sua responsabilidade, mas também sem lhe atribuir uma culpa que nem sempre lhes pertence. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Está aí a resposta da doutrina espírita, né? Então, procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito.
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, aquele item fala da parentela corpórea e parentela espiritual. Então aqui está uma das contribuições, as maiores contribuições da doutrina espírita para a compreensão da família. Nós não geramos o corpo, nós geramos o corpo, não criamos o espírito. Cada filho chega para nós trazendo consigo conquistas, virtudes, tendências, imperfeições e experiências acumuladas ao longo de muitas existências. Por isso, a educação é indispensável, mas ela não começa sob uma página web. Isso ajuda esse crescimento que a doutora Samuel a compreender essa dificuldade. Muitas vezes, filhos submetidos à mesma orientação, ao mesmo nível de carinho, de amor, precisam comportamentos tão diferentes. Né? Ele já traz a sua bagagem, ele já traz de outras existências. Ele vem cumprir conosco aqui mais uma existência. E a nossa missão é ir no carro, é tentar orientá-lo e dar a ele amor, do pai, a mãe, né? A família é um reino. Deus reúne espíritos para amar, para aprender, para reparar, para perdoar, para evoluir. A família é uma escola de aperfeiçoamento espiritual. Nem sempre os membros de uma família estiveram unidos por afetos em vidas passadas. Às vezes foram amigos, mas às vezes foram adversários. Outras vezes feriram-se profundamente. Então a providência divina, ela reúne novamente esses espíritos para que através do amor consigam realizar aquilo que não conseguiram realizar antes. E Allan Kardec, dentro desse próprio tema, dentro do Evangelho tipo no Espiritismo, ele vai nos explicar de forma muito esclarecedora que os que reencarnam em uma família, sobretudo como parentes próximos, eles são, a maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações e se expressa por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas pode acontecer também que sejam completamente estranhos uns aos outros e afastados de si por antipatias igualmente anteriores. Então, isso é a família, né? Esse projeto divino que nos propõe, que nos promove a evolução. Todo novo junto, integrando dificuldades anteriores, aprendendo tudo, um ideal para evoluir, pegar aquilo que mas aí que está a beleza da obra, né? Eles são os pais continuos. Educar é cultivar, sabe? O bom jardineiro corta os rebentos defeituosos logo que aparecem. É aquela mensagem belíssima também que está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse é o tipo da mensagem. Então lá, seu Agostinho, ele utiliza essa imagem extraordinária, né? Ele compara a criança como se fosse uma árvore em desenvolvimento. Então, se os pais permitem que o orgulho, o egoísmo, a violência e a mentira se desenvolvam, se os pais não cuidam de corrigir essas más tendências nos filhos, desde cedo, o crescimento que era o céu é saudável. Então, educar é um trabalho diário, feito com firmeza, mas, sobretudo, com amor. Então, nós, no nosso papel de pai, diariamente, a gente tem que ter essa proximidade com aquilo todo dia, estar atento, observando como que é o comportamento, porque ele, logo no ter na idade, ele já começa a esboçar as tendências que ele tem, sejam elas boas ou tendências ruins, que precisam realmente de correção. Então, isso é somente através da convivência diária, da proximidade. Então, esses são os principais papéis dos pais. Estar junto,
identificar onde estão essas dificuldades, principais dificuldades, trabalhar firme. Isso aí, para corrigi-las, para ajudar esse irmão que está conosco. Nós estamos no papel de pais hoje, e eles no papel de filhos, mas na verdade, na obra de vida, na grande família de vida, nós somos todos irmãos. Nós estamos só ajudando um ao outro nessa caminhada. Então, se Deus nos confia um de seus filhos para cuidar, é nossa responsabilidade. E quando tudo parece ter dado errado, eu estaria aí embaixo do seu irmão, dando uma foto, problema do filho que está distante. Mas a gente tem que lembrar disso que está aí, ó. Nenhum esforço realizado com amor é perdido. Deus nunca desperdiça uma semente de amor. Então talvez alguém aqui esteja pensando, né? Eu fiz tudo que pude e meu filho mesmo assim tomou um caminho difícil. O Evangelho oferece uma das mais belas consolações. Se os pais cumpriram sua missão com sinceridade, podem permanecer em paz. Ainda que o filho tenha se mantido desatado. Mas se o pai e a mãe deu o melhor de si, podem se manter em paz. Por quê? Porque Deus não encerra sua obra em uma única existência. Aquilo que hoje parece um fracasso pode ser apenas uma etapa de um processo evolutivo, educativo, muito maior. Então é isso que ele tem que ter em mente. Pode ser que pareça que está tudo errado hoje, que o menino não aprende, que ele insiste, senhor, em confusão, que não absorve os exemplos, os conceitos elevados que são passados. Não é para desesperar. Eu tenho espírita consoladora nesse sentido. Ela diz para nós que se o resultado não vier agora nessa existência, ele virá mais tarde. Foi plantada em uma semente de bondade. Cada espírito, cada um tem o seu tempo de entender, de absorver, de crescer. Então, se não foi agora, vamos continuar confiando em Deus, vamos continuar tendo fé. Quem sabe na próxima? E Deus dá a oportunidade para a gente se reencontrar e continuar. Deus sabe que fazer tudo com existência não tem jeito. Ele não dá cor. Bem, é exatamente nesse ponto que Jesus conta uma das parábolas mais emocionantes do Evangelho, que é a parábola do filho pródigo. Também poderia ser chamada de a parábola do pai e os seus 2 filhos. Ela não fala a história só de um filho. Vamos dar uma olhada, refletir alguns trechos. Belíssimo, né? Lá em Evangelho, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Essa é a parábola assim, né? Um homem tinha 2 filhos. Então o mais novo chega para o pai e pede ao pai: dá-me a parte de bens que me pertence, dá-me a parte da herança. O amor não aprisione, o amor respeita a liberdade. Vai entrega para o filho, vai, até na época, imagino que essa palavra assim, Jesus era muito inovador, né? Porque na época era uma sociedade patriarcal, em que o pai era o Senhor, e a palavra do pai não era discutida, o pai tinha até poder de vida e morte sobre o filho naquela época. Né? Se um pai falasse, se um filho falasse com o pai naquela época, bem provavelmente ele seria deserdado e banido da casa. Né? Mas Jesus traz, né, isso aqui inovando, né, com esse conceito, né? Ele traz essa aí que o pai vem discutindo. Está aqui só atrás. Jesus poderia ter contado uma história diferente, né? O pai poderia ter recusado, o pai poderia ter proibido, poderia ter impedido o filho de ele. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque Deus também age assim conosco. É? Deus nos orienta, nos inspira, nos adverte. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o verdadeiro amor
Ele não controla. Ele educa e confia. E às vezes, os sofrimentos também. Oi? Nessa outra passagem da parábola, é o filho, né? Depois de ter conseguido pegar a sua parte da herança, ele pensa, né? Quando pensamos que sabemos tudo, né? Sem dúvida. Eu posso pensar assim. É no trecho. A mim desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui ele vai aprender que toda escolha produz consequências. Vejam que esse filho mais novo, afastando-se do pai, ele optou por viver apenas o aspecto material da sua existência, afastando-se dos valores morais e espirituais. Percebam que Jesus não diz que o pai castigou o filho. Foi o próprio filho quem colheu os frutos das suas escolhas. Na vida espiritual acontece exatamente dessa mesma forma. Muitas vezes pensamos que Deus nos castiga. Na verdade, somos nós que experimentamos as consequências naturais das decisões que tomamos. A lei divina nunca é vingança, ela sempre tem esse mente. Ela nunca é vingança. Ela é educação. Exemplo, tem. A próxima passagem da parábola, né? Quando a herança dele, os recursos materiais dele terminam, começa a escola da dúvida. Conta a parábola naquela região, começou uma época de muita dificuldade, muita fome, uma crise financeira violenta. E ele começou a passar dificuldade, começou a passar até fora. Teve que arrumar o trabalho, cuidar de porcos, e nesse lugar as pessoas não permitiam nem que ele comesse a comida dos pobres. Então é o momento que a dor muitas vezes desperta aquilo que o conforto não adormece. Talvez seja esse um dos maiores ensinamentos dessa parábola, né? Enquanto havia abundância, não havia reflexão. Enquanto havia prazer, não havia mudança. Somente quando chegaram a fome, a solidão e o sofrimento, o filho começou a olhar para dentro de si. A dor não é um castigo de Deus. Muitas vezes, ela é um recurso educativo da providência divina. Nesse sentido, irmãos e Max, os pais, é onde a gente tem uma dificuldade de compreender isso, né? Mas os pais não podem querer resolver todos os problemas dos filhos. Que a gente, nessa questão de achar que está cumprindo muito bem a missão, querendo resolver todos os problemas dos filhos, a gente vai criando crianças espirituais, né? Não permite que eles se desenvolvam aspectos morais, espirituais, que eles sintam, às vezes, na pele, como às vezes é necessário para alguns, as consequências dos próprios atos. A gente quer evitar que eles sofram, né? Então a paternidade é mais do que isso. Então, às vezes, é preciso, né, como pais, permitir que os filhos compreendam as consequências dos próprios atos. Isso é importante. Porque no final do dia, a finalidade de cada existência é o progresso. E o progresso só se alcança através do próprio aprendizado. Então, tem que vivenciar, de aprender, de crescer e evoluir. Os pais, claro, têm um papel de orientar, de explicar, mas se o filho resolveu fazer errado, ele que há com as consequências, assim. Ele que experimente realmente a incidência dessa lei de causa e efeito. E na parábola, Jesus diz o seguinte, que o filho, né, nesse momento, usa essa expressão, caindo em si, ele mais novo, caindo em si, resolveu procurar o pai. Não foi ninguém que disse para ele, volte para casa, procure seu pai. Não foi ele, naquele momento, sozinho, de reflexão, caiu em si, refletiu a respeito dos erros que tinha cometido, percebeu a gravidade deles e tomou a decisão, eu preciso retornar no encontro com meu pai. E até se culpa muito, eu sei que não mereço ser recebido como filho, eu vou para ser recebido como servo, mas eu vou para perto do meu pai, que lá é muito melhor.
do que isso aqui que eu criei para mim. É um momento de auto-reflexão, de autoconhecimento, né? E de buscar o Pai. E essa cena é belíssima, né? Um pai desistiu, estando ainda longe, viu o seu pai. O amor verdadeiro sempre espera. Então imaginem essa cena. O pai reconheceu o filho quando ele ainda estava longe. Isso significa que esse pai continuava olhando no caminho. Todos os dias, talvez durante meses, talvez durante anos. O filho pode ter esquecido momentaneamente do pai, mas o pai jamais esqueceu seu filho. E assim é Deus conosco. Ele nunca deixa de esperar pelo nosso retorno. Nessa imagem, nessa parábola, o pai, ele acolheu o filho, não como servo. Ele acolheu como filho querido, como filho amado. O amor não havia acabado. O amor continuava tão forte como antes. E ele ficou feliz de ter retornado e mandou realizar uma festa para comemorar a volta dele. Mas e o outro filho, né? Não, os dois filhos, dois corações distantes. Ele se indignou e não queria entrar. Esse é o filho mais velho. Também é possível estar longe de Deus sem sair de casa. O filho mais velho se indignou ao ver que o pai, mesmo que dado a parte da herança para o outro, ir embora, quando ele resolveu voltar, depois de ter gastado tudo, o acolheu de braços abertos, né? Então Jesus, ele encerra essa parábola de forma surpreendente, né? Ele explica para nós que existiam dois filhos perdidos. O mais novo estava perdido pelos excessos. O mais velho, pela vaidade, pela inveja, pelo orgulho. Um estava distante fisicamente, o outro distante espiritualmente. Ele também fala daqueles que permanecem na casa do Pai, mas cujo coração ainda precisa aprender a amar. Então esse filho mais velho, apesar de ter continuado com o pai, ele não tinha essa comunhão de sentimentos, de ideais com o pai. Ele estava presente em corpo, mas não havia essa comunhão espiritual. O pai percebeu nesse momento que precisava cuidar dele também. Também não abandonou. Se fosse naquela época o filho retrucar a decisão do pai, ele gostaria de ser morto. Não aceitava, isso que era inadmissível. Mas Jesus veio explicar a necessidade do amor na nossa vida, né? Isso que traz isso, eu posso insistir com o filho, não entra nisso. É para deixar, você é meu filho, eu te amo. Ele fala para ele, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Faz sentido, esse irmão estava perdido, ele foi encontrado, estava morto e renasceu. Então essa parábola nos traz essas lições, né? Que dentro da mesma família, né, a gente vai educar, orar, orientar, confiar em Deus. Mas nenhum esforço realizado com amor será perdido. Talvez alguém esteja pensando, né? Se meu filho ainda não voltou, está longe de mim nesse momento, então vamos lembrar da parábola. O pai fez tudo o que ele competia, esperou, confiou, recebeu. Os pais não respondem pelas escolhas dos filhos. Eles respondem pela maneira de amá-lo, educá-lo e pelo exemplo de deixar. É que a gente já vai entendendo. Deus jamais desiste dos seus filhos. E jamais abandona aqueles que procuram cumprir com amor a missão de educá-los. Aquele que perseverar até o fim será certo. Então talvez hoje, né, estejamos vivendo uma experiência do pai da palavra. Talvez tenha um filho distante, talvez tenhamos um conflito familiar, talvez uma grande preocupação. E Jesus não prometeu que educar seria uma tarefa fácil. Lógico. Mas prometeu que nenhum ato de amor se perderia. E isso é importante. A missão dos pais não é formar filhos perfeitos.
está muito além da nossa capacidade e da capacidade dos filhos se tornarem seus. A nossa missão é oferecer-lhes amor, exemplo, orientação e oração. O restante pertence ao tempo de Deus. Cada espírito possui seu próprio ritmo de crescimento. Quando fazemos a nossa parte, nossa sinceridade, podemos confiar na justiça e na bondade divina. Que cada um de nós, como pais, mães, filhos ou educadores, procure reproduzir em seu lar o amor paciente do pai da parábola. O amor que orienta sem dominar, espera sem desesperar, acolhe sem humilhar e nunca perde a esperança. Nunca perde a esperança. Então, muito obrigado, irmãos e irmãs, que Jesus permaneça em nossos lares, em nossos corações. Vamos elevar, irmãos e irmãs, o nosso pensamento a Deus. Aqueles que são pais, são mães, e aqueles que também, mesmo não sendo pais, não sendo mães, se comprometerem de alguma forma com algum irmão encarnado no nosso meio familiar, a orientá-lo, a conduzir. Que confiemos sempre na presença de Deus entre nós, confiemos sempre na bondade do Divino Mestre Jesus, confiemos sempre no amparo da espiritualidade bondosa e amiga, que estão sempre conosco para nos ajudar nesta importante missão que Deus, nosso Pai, nos confiou, de recebermos aqui em uma nova existência seus filhos amados, que possamos dar o melhor de nós neste momento, para que possamos fazer retornar ao Pai em melhores condições que aqui chegaram. Tenhamos a consciência de que não somos seres perfeitos e também Deus também não nos dá essa missão de devolver a Ele filhos perfeitos, mas que possamos realizar aqui na Terra a missão de amá-los, de educá-los, de orientá-los, de acolhê-los, de prepará-los para a vida eterna. Que essas